Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Bem Assim. E hoje aqui no nosso programa nós vamos ter mais uma entrevista da nossa série O que saber aí para cuidar dos filhos, né? O que é preciso saber, hein? No tema de hoje nós vamos falar sobre empatia, compaixão e moralidade em crianças. Tema, inclusive, bastante pertinente, né? Para essa época que a gente está vivendo de final de ano, de início de ano, né? Já nós vamos falar muito mais sobre isso, tá? Também ainda vamos falar sobre cuidados que nós devemos ter com o coração. Nosso coração precisa ser cuidado, tá? É muito importante. Já nós vamos falar sobre isso e também vão vir muitas dicas para vocês. E ainda também vamos falar sobre os atendimentos da clínica da UNIT. Pois é, viu? A clínica da UNIT vai retornar no ano que vem com seus atendimentos gratuitos e você vai saber mais informações já com Fernando Palmeira ao vivo. Muita coisa boa, eu conto com você. Não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos assiste aí pelos canais 525 e 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo TV Mar. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Está chegando no final, né, aí de 2020, mas antes de encerrar o ano, fica aqui com a gente, tá? Porque tem muita coisa ainda para rolar durante essa semana. E olha só, começando, né, hoje a gente tem aqui mais uma rodada, né, da série de entrevistas O que é preciso saber para cuidar dos filhos com a psicóloga Nielke Nóbrega. Nesta terça, a gente inicia a segunda parte dessa série, tá? Nas últimas entrevistas, né, que compuseram aí a primeira parte, a gente falou muito sobre parentalidade. Agora, nós vamos abordar sobre como desenvolver habilidade e hábitos saudáveis nos filhos. E ela já está aqui comigo. Bom dia. Bom dia, Quase encerrando o ano juntinhas. Isso, é muito bom, né? Muito bom, fico muito feliz. Eu também. Então, quer dizer que o tema de hoje, né, anotei aqui, é empatia, compaixão e moralidade em crianças. Tema, inclusive, bastante propício para esse momento que a gente está vivendo. Não só nessa questão do final do ano, mas durante toda essa pandemia, né, Nielke? Na verdade, eu acho que é durante a vida. Durante a vida, boa, É? Gostei. E aí, realmente, a empatia tem sido tão divulgada nesse momento, né? Em 2020, o cuidado com si, o cuidado com o outro. Então, eu acredito que a gente está fechando esse ano, assim, dessa série com esse bloco bem significativo. Muito bom. E é importante, né, a gente pensar que a percepção, a sensibilidade é algo dos ancestrais, está lá nos mamíferos. E nós, como seres humanos, percebemos isso além de uma ideia de sobrevivência, né? É de contato, é de formação de vínculo, é de personalidade, de interação. E isso tudo tem a ver com a relação parental. Sim. Né? Como os pais, de uma certa forma, apresentam isso para os filhos. O quanto eles são empáticos com os filhos. Tá. Vamos lá, então, começar falando sobre a empatia e os seus efeitos sociais. Você falou que empatia está bem alta, né? Verdade, é um termo que a gente tem escutado bastante, uma palavra que a gente tem visto também muitas pessoas falando. Vamos falar, então, sobre isso. Vamos lá. A empatia é a nossa capacidade, muitas vezes a gente pensa muito no aspecto afetivo. Sim. Mas ela também tem um aspecto cognitivo. E se a gente para pensar, a cognição, o afeto e o nosso comportamento. Então, o que eu penso a respeito dessa situação toda, né? Como é que eu vou falar para o meu filho que agora, no Réveillon, que passou o Natal e a gente não pôde encontrar a família, não pôde ter aquela festa? Como é que ele vai sentir isso e como é que ele vai se comportar? Ele vai se isolar? Ele vai ficar com raiva? Né? Isso tudo acaba interferindo nessas relações sociais e de como isso está sendo construído. Por isso que atualmente a gente tem falado tanto, né? E é algo primordial, que é o regular as emoções. Sim. Tanto dos adultos quanto das crianças. Se a gente consegue regular a emoção, é claro que se eu disser para você, poxa, eu não senti raiva, eu vou estar mentindo, porque faz parte da empatia também, né? Então a gente queria encontrar os nossos entes queridos, a gente quer, né, desejar um feliz ano novo, enfim, a gente não vai poder fazer isso. Então vem esse sentimento de raiva, mas ok, filho, como é que a gente pode regular isso de uma certa maneira? E se a gente para pensar, isso é ensinado desde os bebês. Sim. Os recém-nascidos, através do choro. Então, sabe aquele bebê que chora estridentemente? Já tem aquele outro mais tranquilo. Então, o contato ocular.
O recém-nascido já começa isso aí a ser desenvolvido. Aí vem os 18 meses, os primeiros 5 meses de vida, onde, antes de chegar, né, nos 18, os primeiros 5 meses, aí o bebê já consegue ter essa interação com a mãe, então esse contato. Na verdade eu falo mãe, mas pode ser a figura parental que está cuidando. Sim. Também já desenvolve essa questão, é a forma como eu vou reagir ao meu filho diante da expressão que ele está tendo. Então é aquele sorrisinho e aí eu me derreto toda, né? A criança vai aprendendo desde muito pequeno. Aos 18 meses, aí sim ele já começa essa identificação de emoções, né? Que a gente chama de emoções básicas, como medo, como tristeza, surpresa e alegria, e ele vai te dando uma resposta. E à medida que o desenvolvimento vai acontecendo dessa criança, as respostas vão sendo dadas de outra forma. É muito interessante que às vezes uma criança de 3 anos, ela tem uma capacidade assim, não só afetiva, mas cognitiva também, de se dar conta através da expressão facial do cuidador ou de alguém que está próximo na escola que ele está triste. Tanto que às vezes basta só você olhar, né? Isso, e é muito. Uma vez eu vi uma cena muito linda. O bebê, a criança de 4 anos, que a gente vê aquela fase do egocêntrica, que é tudo pra mim e tal. Sim. Mas ela teve um cuidado parental, onde ensinou sobre a empatia, sobre a partilha, sobre reconhecer o sentimento do outro, né? E aí a pessoa estava triste, ela chegou e falou: toma o meu ursinho para você, como se o meu ursinho, que é um amor, ele vai te ajudar a ficar menos triste. Então, o quanto isso já pode ser ensinado desde pequena, né? E o quanto que a gente pensa que empatia é só você olhar ali para o outro e falar assim, ai, tudo bem, eu entendo tudo que você está passando. E empatia não é só isso, né? Não mesmo. Chega aqui Niel que dizer assim, ó, querida, esqueça apenas essa definição aí na sua cabeça. E aí é onde a gente entra num tema bem polêmico, sabe, Mara? Que é, eu sou empático, ok. E aí eu tenho uma capacidade de perceber o que você está pensando, o que você está sentindo, eu percebo a nível cognitivo, a nível racional, digamos assim. Mas genuinamente eu não consigo sentir o que tu está sentindo. Então eu não consigo me colocar no teu lugar. E aí isso acaba sendo essas pessoas bem, vou usar o termo que eu não queria, né, final de ano, mas assim, bem antissociais mesmo. Onde eles têm uma capacidade empática de uma certa forma duvidosa. Superficialmente a gente pode falar que se tem ali, né? Ele reconhece a tua necessidade e ele vai usar isso a favor dele. Então, isso vai na contramão da empatia, né? Porque, assim, a gente utilizaria para o outro, em prol do outro, mas ele não sabe ser genuíno, ele não sabe ser uma pessoa altruísta. Então, assim, essas pessoas extremamente agressivas e, cuidado, eles estão demonstrando uma falsa empatia. Eles sinalizam que sim, mas eles não têm, de fato, interesse. Então, o componente cognitivo existe, o afetivo não, que seria essencial para a empatia e, consequentemente, o comportamento dele não vai ser adequado, não vai ser um comportamento empático. E, Niel, como é que a gente pode desenvolver a empatia? Existe aí uma formulazinha mágica? Seria bom essa fórmula seria mágica, maravilhoso. né? Mas uma das coisas importantes que a gente até repetiu no primeiro quadro, muitas vezes, da parentalidade, é sobre os modelos. Os pais são os principais modelos de empatia. É incrível como eles são espelhos mesmo, né? Tem um teórico bem significativo que se chama Bandura, que ele fala da nossa aprendizagem por modelação, o nosso contexto social. Então, eu estou em casa e aí eu estou falando alguma coisa com a minha filha e aí eu grito de uma forma indevida, sabe? Diante de uma situação. Ela vai aprender aquilo. E ela vai reproduzir aquele comportamento fora. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado. O tom, a forma como eu estou falando, principalmente nesse momento que a gente está desregulado mesmo, a gente já está uma pilha, ninguém aguenta mais. Não está fácil para ninguém, né? Mas é onde entra a ideia da nossa capacidade. Não, peraí, olha lá, ancestrais, eles já existiam. Então, assim, eu sou capaz de manter a minha sanidade física e mental de alguma forma. Como, né? Tenta parar 10 minutinhos. Eu sempre sugiro que os pais tenham 10 minutos para todo mundo, eu, você. A gente precisa ter 10 minutos de contato com a gente mesmo, para poder lidar melhor com essa situação toda que a gente está vivendo. Tá? Então, os modelos que a gente dá para os nossos filhos é bem importante. E aí, uma das coisas que envolve o modelo também, Mara, tem a ver com o apego seguro. Sim. As pesquisas já mostram que
crianças e adolescentes que tiveram pais presentes, cuidadosos, afetuosos, eles reproduzem esse comportamento. Já tem outras que dizem que, eles fizeram um comparativo nesse estudo, né? Sim. Os adolescentes que não tinham isso, os pais também não são empáticos, eles não são carinhosos, eles não são afetuosos. Então, envolve realmente a questão da aprendizagem, né? O que a gente vê, a gente reproduz no decorrer da vida. Certo. Você está falando sobre esses modelos, existem estilos parentais, se assim a gente pode dizer, e o que eles vão ter aí a ver com essa questão da empatia? É um pouco até do que você já estava falando, né? Vou pedir para você desenvolver um pouco mais. Isso, a gente fala muito da importância do estilo autoritativo, que seria um estilo onde tem o apego seguro. Sim. É aquele pai que ele dá limite quando o filho precisa, porque não pode. Então, mas eu quero ir para balada. Filho, eu entendo que você quer muito para balada. O papai também queria ir para balada, queria poder sair com os amigos dele. Mas a gente não pode, então essa tem que ser a regra. Diante desse contexto todo, não dá pra gente fazer desse jeito. É uma questão é uma forma de amar. Sim. Eu tô cuidando de você, eu tô pensando no bem-estar da nossa família. Então, é um equilíbrio entre regras, limites e afeto. Esse seria o apego seguro, o estilo autoritativo para o desenvolvimento de empatia. Quando eu tenho, de uma certa forma, um estilo onde eu tenho muito afeto, mas eu tenho poucas regras, ou onde eu não tenho nem afeto, nem regras, a gente constitui um apego inseguro. Então, a falta de empatia fica clara. Porque é como se ele não aprendesse isso de uma maneira adequada. Sim. É onde entra aquele aspecto que a gente tinha comentado. Tá, ele consegue compreender cognitivamente, mas ele não expressa de forma afetuosa. Ou então o contrário, ele de repente percebe muito afeto, mas ele não põe limites. Então é aquela pessoa que acha que pode tudo o tempo inteiro. Tá, então é preciso ter esse limite. E eu gosto muito de usar uma metáfora que eu digo que é: vamos calçar o sapatinho do outro. Sim. Né? Calçando o sapato do outro, a gente consegue entender o quanto é que ele se sente e como é que ele está moldado naquele contexto. E é bom você trazer essa questão do autoritativo novamente aqui com a gente, porque a Nielke já falou sobre a diferença, tá, entre o autoritativo e o autoritário, né? Isso. Os dois são totalmente diferentes, né? Exatamente. Isso, E muitas vezes tem essa ideia, né? Como eu falo, autoritativo, então eu tenho que agir com uma autoridade. Tá, uma autoridade que não seja autoritária, né? Então é importante que a gente diferencie isso, porque aquele pai ou aquela mãe que é extremamente autoritária, ele vai lá, ele dita, ele impõe regras que são extremamente inflexíveis, ele não demonstra afeto, ele pode até sentir, mas ele não demonstra o afeto. Sim. Então isso acaba sendo extremamente prejudicial para o desenvolvimento, tanto físico quanto cognitivo e afetivo, né, dessa criança e desse adolescente. Mais uma vez aqui a gente falando, né, nessa série de entrevistas maravilhosa com a Nielke, do quanto que o modelo paterno-materno vai acabar influenciando, vai acabar sendo um espelho, um reflexo na vida das crianças. Por que a gente traz esse quadro? Por que a gente traz essas informações? Porque é importante que a gente cuide, que a gente saiba lidar com essas pessoas que vão ser o futuro da gente, né, Nielke? Vai ser aí o futuro da nossa nação, vai ser a nossa próxima geração. É bem aquela coisa, o que a gente está deixando no mundo, né? O que essas pessoas aí, elas estão colhendo, elas estão tendo de exemplos da gente para o futuro delas. É bom que a gente pare e pense e faça essa análise, essa reflexão, porque eu, pelo menos, quero, se um dia eu tiver filhos, o melhor para os meus filhos lá na frente. Eu não quero o pior. Então, a gente precisa cuidar bastante deles. Mais ou menos por aí, né, Nielke? Com certeza. E é interessante, né? A empatia é essencial para o nosso desenvolvimento, para as nossas relações. E como é que a gente pode desenvolver isso, né, Mara? Gente, no cotidiano, no dia a dia. É um filme, é uma matéria. Eles podem até pegar esse nosso quadro aqui e tentar trazer. O que você acha que ela sentiu quando ela falou aquilo? Olha a expressão da moça de camisa azul que estava entrevistando, como é que ela falou. Olha a de roupa branca, como é que ela estava respondendo. É com um filme. Então, é se aproximar mais. Eu sempre digo que, e aí eu choro litros, né? Quando eu assisto o Extraordinário. É impressionante. Para mim, é um exemplo claro de empatia em vários personagens, né? No garotinho que é agredido, que é a vítima de bullying, no que tenta ajudar e ao mesmo tempo se esquiva, mas depois se aproxima, no que agride e que depois ele aprende a ter empatia. E o filme é muito lindo. Não sei se de repente você já assistiu.
Mas tem um casal, que é os pais do garoto que agride, que a gente vê a falta de empatia ali. Sim. Cognitivamente, efetivamente fica claro, né? Quando, mas por que ele é diferente? Tem que ser tratado de outra maneira. Então a gente percebe o quanto ainda é possível a gente modificar. E mesmo aquele garotinho tendo pais tão avessos à realidade, ao contexto, mas ele tinha uma escola acolhedora. E aí essa escola pôde proporcionar nele isso, né? Então, em coisas do cotidiano, do dia a dia, a gente aprende a desenvolver empatia. Uma outra coisa que eu sempre brinco é, vamos brincar de empatia? Sim. Como assim, Tianiel, que a gente vai brincar de empatia? A gente sabe fazer mímica, né? Então, vamos tentar fazer uma mímica em relação a... O que você acha que eu tô... eu fiz assim. O que eu tô sentindo? E o que você acha que eu penso quando eu faço assim? E aí eu vou mais adiante, né? Eu costumo... Se fosse você nessa situação, você se sentiria assim? Vamos pegar esse momento atual de perda, por exemplo. Sim. Né? E aí você perdeu de ir brincar com seu coleguinha no play, porque, né, ficou tudo fechado por um tempo e tal, tá voltando agora talvez esse fechar. Mas o que você sentiu, né? É a falta apenas de ir brincar no play? É a falta de brincar no play, encontrar o colega, interagir com o colega, né? Uma das coisas que eu ouvi dos meus pacientes quando eu retornei para o atendimento presencial deles, assim, e aí eu super me conectei com eles, né? Eu digo que empatia é conexão de Wi-Fi. Né? Quanto mais alta, ela funciona. E aí os meus pacientes, e a gente explicava o tempo inteiro que não podia abraçar e tal, e aí no final ele... Mas eu queria tanto, eu falei, eu também queria muito, né? E é muito difícil pra gente, talvez a nossa cultura é uma forma da gente demonstrar muito. Nós somos muito carinhosos, né? Principalmente os nordestinos. Do abraço e tal, então é o abraço que a gente pode dar. E aí eu fiz uma coisa lá no consultório, eu comprei meio que uma capa de plástico e a gente tá abraçando com a capa de plástico. Ai, gente. Pode ser um jeito, né, de tentar ter esse contato de alguma forma. Uma outra maneira da gente falar de empatia com os pais e com os filhos é sinalizando para eles sobre as emoções que os outros estão sentindo e o que eu estou sentindo. Então, às vezes eu estou com raiva, eu estou chateada, o trânsito está complicado. E aí minha filha também estava lá na escola e a professora já dando bronca, porque caramba, tua mãe toda vez chega atrasada, alguma coisa assim. O dia dela não foi legal. E aí eu olho no retrovisor e já vou dando uma bronca. Fulana, que chato, eu fiz um monte para chegar até aqui, você me recebe desse jeito. Mas ela também recebeu alguma crítica, ela recebeu, de uma certa forma, um olhar, né, atravessado da professora, porque a mãe demora muito. Então, é importante que a gente entenda que, do mesmo jeito que eu tenho o direito de estar chateada porque eu atrasei, mas a minha filha também. E uma outra forma de falar de empatia bem bonito é falar de perda. Pode dizer, né, o que? Perda, bonito, como assim? E eu uso muito o exemplo de perder um bichinho de estimação. E uma vez, né, eu estava lendo e as pesquisas diziam assim, o pai chegava e colocava, né, no relato de caso, mas é só um animal. Filho, besteira, eu compro outro. Sim. O correto, a forma empática de ser é, poxa, filho, eu entendo o quanto esse bichinho era importante para você, né? Vocês se divertiam tanto juntos. Vai ser difícil da gente lidar, mas juntos nós podemos construir uma nova forma de ele ficar presente contigo, não mais fisicamente. Então é ficar na altura da criança, é usar um tom de voz acolhedor. Eu tô falando da mesma coisa, tô falando de perder, e aí é perder um animal, é perder alguém querido que as pessoas estão perdendo, né? E a forma como a gente coloca isso vai fazer toda a diferença nesse contexto que a gente está vivendo agora. Com certeza. O nosso tema, então, de hoje aqui com o Niel, que foi empatia, compaixão e moralidade em crianças. Interessantíssimo. Quem quiser saber mais, como é que pode entrar em contato com o Niel? Tem as redes sociais, o Piscine Nóbrega, né? E só pedindo licença para você, que ia desejar para as pessoas um 2021 repleto de recomeços, porque a gente vai recomeçar. Sim. E aí a gente pode recomeçar com uma pitadinha de empatia e dessa forma a gente vai ter mais compaixão. Compaixão pelo outro
e compaixão por você também, porque a gente também está precisando, né, ser mais compassivo com a gente e usar a analogia da máscara de oxigênio, né? Então coloca a máscara primeiro em você e depois a gente coloca no outro para poder cuidar. Ai, que mensagem linda, gente. Tudo que a gente está precisando para 2021, viu? Espero que você realmente siga aí esse conselho incrível. Obrigada, meu amor, mais uma vez. Um feliz ano novo para você. Ano que vem estaremos juntas de novo aqui. Obrigada, viu, pela sua participação mesmo. Obrigada. Bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? No próximo bloco nós vamos falar sobre cuidados que nós devemos ter com o nosso coração. Volto já já.